E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre área e perímetro de figuras circulares, tá ok? Vamos iniciar falando sobre círculo e circunferência. Vamos observar a diferença entre círculo e circunferência, que geralmente nós confundimos ou achamos que é a mesma coisa. A circunferência, pessoal, é simplesmente um contorno ou o perímetro de um círculo. Então, o que é o círculo? Observe essa figura aqui, ok? O círculo é essa região branca aqui. Toda região nós chamamos de círculo. E a circunferência é o contorno. A circunferência é apenas essa linhazinha aqui que está de amarelo, tá ok? Vamos observar aqui uma corda. O que é uma corda? É simplesmente um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Observe, eu coloquei aqui a corda AB, ela está ligando dois pontos, aqui o ponto A e o ponto B, que pertence a esta circunferência. Então, um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência, nós chamamos de corda. Certo? Vamos observar agora o segmento CD. Observe que o segmento CD também é uma corda. Porém, essa corda passa pelo centro. Então, ela recebe um nome especial. A corda que passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Ok? O diâmetro é uma corda que passa pelo centro. E, portanto, ela é a maior corda. Beleza? Interessante essa informação aqui. Por exemplo, se a questão falar que em uma circunferência a maior corda mede tanto, tá? Por exemplo, se falar numa circunferência a maior corda mede 10 centímetros, ou seja, você já pode entender que o diâmetro dessa circunferência é 10 centímetros, ok? Então, essa informação aqui é interessante. A maior corda de uma circunferência é o diâmetro, beleza? Consequentemente, o diâmetro é o dobro do raio. Observe, se a gente pegar aqui, colocar o centro aqui, O, CO é um raio, vou colocar de preto aqui, né? CO é o raio, e esse outro segmento aqui, OD, é outro raio, ou seja, o diâmetro, nós podemos observar tranquilamente que ele é o dobro do raio. Por outro lado, o raio é a metade do diâmetro. Se a gente pegar essa fórmula aqui, nós podemos dizer também que o diâmetro dividido por 2, observe que o 2 estava multiplicando no segundo membro, passou dividindo. O diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Tá? Essa expressão aqui quer dizer que o raio é a metade do diâmetro. Beleza? Vamos prosseguir. Ok? Então, nós vimos a diferença entre círculo e circunferência e vimos os elementos de um círculo e da circunferência. Vamos nessa. Na sequência aqui, eu coloquei algumas figuras para a gente analisar também o perímetro ou contorno, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos do dia a dia. Quando colocou essa lata aqui, ficou essa marca aqui. Então, o perímetro é simplesmente a gente pensar em colocar um barbante aqui em alguma ponta dela e depois esticar para ver o tamanho desse contorno, tá ok? Aqui na bicicleta também é como se fosse aqui pegar esse pneu aqui e abrisse. Cortar aqui, por exemplo, e abrir. Foi isso que a gente fez aqui nessa figura. Observe que aqui eu tenho um monte de circunferências concêntricas, ou seja, circunferência com o mesmo centro. E aqui pegamos e cortamos aqui, por exemplo, essa última circunferência aqui. Tá? Pegou, cortou aqui, onde a tesoura pegou, e abriu. Quando abriu, veio para cá. Então, esse segmento todo aqui, nós dizemos que é
o comprimento ou o perímetro dessa circunferência maior, tá? Aqui eu já coloquei uma relação interessante. Nós sabemos que o perímetro ou o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio, tá? O π, geralmente, para efeito de cálculo, nós utilizamos 3,14, certo? Em algumas situações, a questão pode pedir, para facilitar os cálculos, usar π como sendo igual a 3. Porém, se não der na questão, você tem que utilizar π igual a 3,14. Tranquilo? Vamos nessa. Vamos ver um exemplo aqui. Calcule o comprimento da circunferência de diâmetro 20. Observe que ele pediu o comprimento da circunferência ou o perímetro. Vou utilizar C. Quando falar comprimento, é o mesmo que falar o perímetro de uma circunferência, certo? O comprimento é dado por 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Porém, ele não deu o raio, ele deu o diâmetro. Observe que o diâmetro é 20, então o raio é 10. Então, fica 2 vezes 3,14 vezes 10. Portanto, o comprimento vai dar 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 10. Observe, 6,28 vezes 10. Multiplicar por 10 um número decimal é simplesmente deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, essa vírgula está aqui, ela vem para cá. Portanto, fica 62,8. Por exemplo, se nessa circunferência aqui, o comprimento do raio fosse 10 centímetros, por exemplo, o comprimento da circunferência, desse contorno todo aqui, daria 62,8 centímetros. Tá ok? Uma outra questão interessante, pessoal, a gente poderia utilizar aqui também o diâmetro. Ó, essa fórmula aqui do perímetro, ou do comprimento da circunferência, nós podemos escrever assim também. Ó. O comprimento é igual a 2π vezes do raio, mas nós podemos fazer o seguinte. Pegar aqui, escrever 2r vezes π, certo? Então, o comprimento vai ser 2 vezes o raio. Nós sabemos que o dobro do raio é o diâmetro. Então, o diâmetro vezes π. Então, aqui é uma outra forma que a gente pode fazer direto com o diâmetro para calcular o comprimento da circunferência. Ó, basta nós multiplicar o diâmetro vezes π para encontrar o comprimento de qualquer circunferência, certo? Nesse caso aqui, o comprimento seria o diâmetro, que é 20, vezes 3,14. Vai dar o mesmo valor, que é 62,8. Tá ok? Então, você pode fazer o cálculo direto pelo diâmetro, apenas multiplicando o diâmetro vezes π. Tranquilo? Vamos nessa. Continuando, nós vamos utilizar essa mesma figura que eu mostrei para vocês, para a gente entender, para a gente ter uma ideia do cálculo de área. Nós sabemos que o π é um valor aproximado de um número irracional, que não tem fim, tá? Então, segue infinitamente. Quando nós pegamos uma parte, ele nos dá um valor aproximado. Porém, para nós termos ideia de como chegou ao cálculo de área de um círculo, eu vou mostrar aqui essa relação para a gente ter uma ideia melhor de como chegou a essa fórmula aqui. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Certo? Observe aqui a ideia que o pessoal faz para entender a ideia do cálculo de área de um círculo, tá? Eles pegaram o seguinte, pensou essa circunferência aqui como sendo um monte de círculozinhos bem pequenininho, de modo que feche isso aqui e não sobre nenhum espaço. Pensar aqui como sendo um monte de corda enrolada uma na outra, um monte de círculozinhos. Aí pegou a maior, abriu, teve esse comprimento aqui.
Pegou a outra menorzinha, abriu, veio um comprimento bem próximo, porém não chega igual à última circunferência. Pegou uma outra menorzinha, então esses tamanhos de circunferência vão sempre diminuindo. Então no final fica parecendo essa figura aqui, parecendo um triângulo, ok? Então o que foi que o pessoal fez para a gente ter uma ideia desse cálculo de área? Pensou que a área desse círculo aqui seria igual à área do triângulo, certo? Então, o que foi que eles fizeram? Como nós sabemos que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, aqui eu coloquei para a gente entender direitinho. A área do círculo é igual à área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Com a base do triângulo é o comprimento da circunferência maior, então nós substituímos no lugar da base 2π vezes o raio, que é a base. A altura é o raio da circunferência. Então, base vezes a altura dividido por 2, só conservou esse 2 aqui. Aqui nós observamos que tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Nós podemos cancelar, porque isso aqui dá 1. E 1 multiplicando por qualquer valor dá sempre o outro valor mesmo. Não é isso? Daí ficou πr vezes r. Ou seja, r vezes r é r ao quadrado. Podemos pensar aqui como sendo uma potência, r. Nós podemos pensar como sendo r elevado a 1. E aqui r elevado a 1. Π conservou. Aqui nós podemos pensar como sendo uma potência, conserva a base, r, e somos os expoentes. 1 mais 1, 2. Portanto, a área do círculo ficou π vezes o raio ao quadrado. Ó, a área do círculo é dado por π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Ok? Então, por exemplo, qual seria a área de um círculo de raio 10? No outro exemplo, nós calculamos o comprimento de uma circunferência de raio 10. Agora vamos calcular a área do círculo de raio 10. A área do círculo de raio 10 é dado por π. Vou colocar a fórmula para a gente fixar. π vezes r ao quadrado. A área do círculo vai ser igual a π, que é 3,14, vezes 10 ao quadrado. O raio é 10, então no lugar de r nós colocamos 10. E finalmente a área do círculo vai ser 3,14, nós vamos conservar, porque resolve primeiro a potenciação. Não é isso? 3,14 vezes 10 ao quadrado. É 10 vezes 10, que dá 100. E finalmente a área do círculo é igual a multiplicar por 100 um número decimal. É só deslocar essa vírgula 2 casas decimais para a direita. Então vai dar 314. Essa vírgula vai sair daqui e deslocar 2 casas decimais para a direita. 1, 2. Portanto, 314. Se o raio for em centímetro, o comprimento dele, a área aqui vai ser em centímetro quadrado. Beleza? Porém, pessoal, em várias situações, nós podemos deixar a área ou o comprimento da circunferência em termos de π. Por exemplo, aqui, ao invés de nós calcularmos o π como sendo 3,14, nós poderíamos deixar o π vezes 10 ao quadrado, que dá 100. Então, se a gente quiser deixar a área do círculo em termos de π, nós poderíamos deixar. Então, a área do círculo aqui seria igual a 100π, certo? Em algumas situações, ou ao menos quando a gente estiver desenvolvendo a questão, é bom que a gente deixe aqui em termos de π, porque muitas vezes não vai precisar fazer conta, porque a solução já está em termos de π. Ou, no início da questão, quando for uma questão longa, é interessante que a gente deixe em termos de π, que depois a gente pode fazer algumas adições, subtrações e utilizar número decimal, já complica um pouco mais. Porém, no desenvolvimento, nós podemos deixar tudo em termos de π e no final ver o que a questão quer e transformar na linguagem que a questão quer mesmo. Tá ok?